Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar aqui do BDIF 11 do BTG Pactual. Vamos tratar do relatório do mês de setembro, que trata dos pagamentos que foram feitos em setembro também, porque ainda não saiu nem os dividendos a serem distribuídos agora nesse mês de outubro ainda. Mas antes a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 14,7%. Considerando a partir desse vídeo que o fundo está com a pegada atualmente de um fundo middle risk, não mais high grade, iniciozinho do middle risk, mas já é middle risk para mim. Esse é um yield bom, antes do ajuste pelo menos, eu considero bom. Que ajuste é esse? Daqui a pouco a gente fala para você, se você ainda não sabe qual é esse ajuste. Só que o fundo se encontra atualmente com um P sobre VP de 0,90, ou seja, ele está com 10% de desconto, ou seja, sem fazer o ajuste, ele está com yield bom, quase muito bom, e está com desconto de 10%. Agora sim, fazendo o ajuste, para quem não sabe, é quando eu pego o valor da cota de mercado e puxo para o valor patrimonial, deixando o P sobre VP1, que eu considero o mais correto, para a gente analisar o dividend yield dos últimos 12 meses, o dividend yield cai de 14,7 para 13,2. Considerando novamente que ele é um fundo middle risk, a partir desse vídeo, eu considero que ainda está dentro do patamar aceitável para mim, que é quando eu pego os fundos que eu uso como parâmetro, que são fundos high grade, top, lá de fundos imobiliários, que estão pagando atualmente 11,5% ao ano, e acrescento percentuais, que são tipo prêmios que eu cobro para investir em fundos middle risk e high yield. Investir no middle risk, eu cobro pelo menos 1,5 acima desse rendimento base de 11,5, e para investir num high yield, pelo menos 3 a mais. Então, nesse caso aqui, eu exigiria no mínimo 13% para investir aqui num fundo com a pegada middle risk. E ele está 13,2, ou seja, ele está dentro do parâmetro. Agora, ele já pagou 3 meses 75 centavos, incluindo o mês de setembro. Vamos ver quanto é que ele vai pagar em outubro. Eu creio que vai ser 75 centavos de novo, ou pode até cair até um pouquinho mais. Por quê? Porque teve deflação no mês de agosto, que deve afetar os rendimentos a serem pagos agora no mês de outubro. Só que a gente tem uma boa notícia também nesse relatório. Tem essa má notícia que eu acabei de dar para vocês, que ele está com uma pegada mais middle risk. Isso é a má notícia. E tem uma notícia boa agora para compensar essa notícia ruim. Mas antes disso, considerando esse valor que ele pagou nesse mês de setembro, esse yield do mês passado foi de 0,91%, o que é um yield com a pegada mais com cara de high grade. E como ele está com a pegada middle risk, eu considero um yield baixo. Era para estar pelo menos 0,95, mas o ideal é entre 1 e 1,05 quando tem essa pegada mais middle risk. Para mim, isso eu falo para mim. Chegando aqui nesse comentário geral do fundo, essa é a boa notícia que eu queria dar para vocês. O fundo atualmente se encontra com 96% do patrimônio líquido alocado em debêntures. Por que isso é boa notícia, Adriano? Até no mês passado, meus amigos, estava 84%. Ou seja, ele aumentou em 12% a alocação de recursos em debêntures. O que é ótimo, porque ele tirou o dinheiro que estava investido aqui, ó, no soberano, que basicamente era Tesouro IPCA+, era na NTNB que estava investido isso aqui. Ele tirou da NTNB e alocou em debêntures. Ou seja, o rendimento deve melhorar, porque nessa alocação de debêntures, elas pagam taxas acima da NTNB. Então a tendência é que a partir do próximo mês o fundo consiga ter um retorno maior, um rendimento maior, uma receita maior, e consequentemente pode ser que a gente volte a ter dividendos maiores. Só que como teve a deflação em agosto, uma coisa pode compensar a outra e ele acabar mantendo 75 centavos ou até cair um pouquinho. Não vou achar nada de anormal se ele pagar 65 centavos, 70 centavos. Pode ser que ele pague. Mas a tendência é que no mês seguinte, com essa alocação dos recursos que ele fez, tirando do Tesouro IPCA e passando para aplicação em debêntures, o fundo volte a render mais. E pode ser que em breve a gente veja ele pagando R$1 de novo. Aqui a gente chega nessa parte da leitura do portfólio do fundo. O que é que o fundo colocou na carteira nesse mês de setembro? 4 novos ativos, totalizando 85 milhões. Eles compraram 41 milhões dessa debênture da Origem Energia, mais 21 milhões dessa debênture da Eletrobras, mais 14 milhões da debênture da BRK Ambiental Uruguaiana, mais 7 milhões,7 da debênture Autopista Regis Bittencourt. E por outro lado, eles reduziram exposição em alguns papéis da carteira, que eles não citaram quais, ou seja, eles venderam papéis. E aí ele cita mais o que? Permanecem confortáveis com a qualidade da carteira e não temos até o momento expectativa de provisões adicionais ou marcações negativas de materiais nos spreads de crédito. E meus amigos, ele tem apenas 4% do patrimônio líquido em
caixa, na carteira do fundo. Ou seja, provavelmente eles vão manter esse valor, porque normalmente eles não ficam 100% alocados. E eles citam também que no mês de setembro a cota teve um desempenho negativo de 2,9%. E a tendência é que nesse mês agora, a gente já vai ver daqui a pouquinho quanto é que estava, ele caia mais ainda. Ontem caiu abaixo de R$79, meus amigos. Hoje subiu um pouquinho, mas está muito barato. Mais barato que nessa época aqui, né? Tanto que está com uns 10% de desconto. Nessa época aqui do relatório não estava 10% de desconto não, era menos. Eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você. Você possui o BDIF11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ou você tá pensando em reduzir a sua posição ou até mesmo zerar a sua posição? Porque você, por exemplo, tá pensando em deixar aqui a renda variável e depositar o seu dinheiro, alocar o seu dinheiro lá na renda fixa nas NTNBs. Diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figuras. Diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre FIINFRA, fundo imobiliário, FIAGRO e até mesmo ação, então se inscreva agora mesmo, não deixe para depois. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assim que sair, o mais rápido possível você já assiste para aumentar o engajamento, também deixando aquele like. Não pense mais nada na sua vida, apenas deixa aquele likezão e comente aqui para ajudar a gente a fazer a maior quantidade de views possível para no mês que vem a gente novamente estar trazendo aqui a leitura do relatório do mês de outubro aqui do BDIF11 para você. Aqui a gente vê a tabela de sensibilidade do fundo, eu marquei aqui o preço atual, basicamente está esse, se não subir muito logo, o que nos traz um retorno para quem estiver comprando a esse preço, um retorno estúpido de IPCA mais 11%. Meus amigos, IPCA mais 11% é demais, principalmente sabendo que aqui é isento de imposto de renda. A gente vê que o fundo, basicamente, atualmente, está investindo quase metade do patrimônio em saneamento e mais 15% em energia, sendo 14% em geração e 13% em telecomunicações. Ou seja, nesses três setores aqui, o fundo investe cerca de 70% do patrimônio do fundo. E você vê aqui que em relação ao rate, o fundo está com 24% das debêntures do fundo sem rate, o que não é uma boa, né? Diga-se de passagem. Eu gostaria que isso aqui tivesse 15 ou menos. Por exemplo, lá no CDI 11 tá 100% com rate. Lá no Juro 11 tá 99% com rate. Então, 24% eu considero um valor alto de debêntures sem rate. Você vê que no fechamento desse relatório, o valor da cota de mercado estava praticamente R$81 e agora está 79 apenas. E o valor da cota patrimonial era 87, agora está quase 88. E aqui é aquilo que a gente já mostrou. A aplicação que ele possui, que ele chama de soberano, é na NTNB, ou seja, no Tesouro IPCA+. Antes, isso aqui, nos últimos meses, chegou a ter 25% do valor aplicado em NTNB. E agora está apenas 4%. Como eu falei para vocês, normalmente ele deixa e se encaixa mesmo. E 96% em debêntures. Entrando aqui na carteira do fundo, aqui a gente tem o nome do emissor, ou seja, na prática é o nome do devedor. Então aqui são os nomes dos devedores. Aqui a gente vê o valor investido em milhões. 71 milhões aqui, BRK Ambiental Maceió, 68 milhões aqui na Rio Mais e assim por diante. Aqui é o percentual do patrimônio líquido investido em cada uma dessas debêntures. Aqui é o indexador nessa coluna. Mas aqui é o que ele considera para mostrar para a gente em destaque que a taxa que seria essa combinada a essa, mas com marcação a mercado. Ele não considera a taxa de compra, que está aqui do lado. Então essas taxas aqui são todas baseadas em IPCA+. Aqui é a única taxa que eu acho absurda mesmo sendo IPCA+, porque IPCA mais 21,42 é algo assim fora do normal. Aqui a gente tem do lado os rates dessas debêntures e a gente vê que várias das debêntures, como já era esperado, que afinal de contas praticamente 1/4 da carteira do fundo estão com debêntures sem rate, a gente vê que tem várias realmente sem rate. Inclusive essa que tem essa taxa aqui absurda de IPCA mais quase 21,5 é sem rate. A gente vê que o fundo, apesar de tudo, é diversificado, porque o devedor que eu acho que deve mais ao fundo é a BRK. Se a gente somar todas as debêntures de várias BRK que tem aqui, tem umas 3. Tem essa BRK Ambiental Maceió e tem mais umas 2. Se somar tudo, dá uns 6 a 7%, o que é relativamente ok. E é a maior de todas, o resto é menos. De novo, a gente vê o devedor aqui. Como eu falei para vocês, tinha mais de uma BRK, né? Olha aqui, BRK Ambiental Uruguaiana. Aqui nós vemos os valores investidos em milhões.
aqui os percentuais. Lá daquela BRK era 4,5, soma mais essa dá 6 praticamente, mais 0,9. Não chega nem a 7% no total investido nas 3 BRK. Aqui temos os indexadores e aqui temos aquela coluna com as taxas que eu, como falei, eu considero que apesar daqui ter CDI mais pré, CDI mais pré, CDI mais pré, aqui é IPCA mais isso aqui, IPCA mais isso, IPCA mais isso, numa conversão que ele faz para exatamente poder calcular o valor da média das debêntures, ó, seria IPCA mais 9,07. Com o dinheiro que ele tem em caixa, que é cerca de 58 milhões, a IPCA mais 6,27, a gente tem no total 100% dos ativos com a taxa de IPCA mais 8,97, que isso aqui seria o carrego da carteira, praticamente IPCA mais 9, por isso que eu falei, que é uma taxa middle risk, seria com a pegada middle risk. E a gente tem também nessa coluna os rates desses últimos ativos, essas últimas debêntures aqui do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo, não perca mais seu tempo de forma alguma. Já se inscreve, já deixa aquele likezão, não pense mais nada na sua vida, deixa o like, comente aqui para ajudar a aumentar o engajamento e dessa forma o YouTube distribuir para mais pessoas e a gente conseguir a maior quantidade de views possível para no próximo mês estarmos trazendo novamente uma leitura do relatório do mês de outubro aqui do BDIF 11 do BTG Pactual. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!